Olá pessoal, tudo bem? É com muita alegria que eu venho trazer para vocês então o nosso segundo vídeo sobre todas as dúvidas a respeito de nutrição, trazendo dicas interessantes para vocês. Gostaria de agradecer a participação daqueles que já comentaram os vídeos anteriores, inclusive o primeiro vídeo com as dúvidas, porque o primeiro vídeo que eu gravei foi de apresentação do canal. Você que está assistindo esse vídeo agora, convido você a se inscrever no meu canal. Você que já está acompanhando os vídeos anteriores comigo, seja bem-vindo novamente. E vamos então para o assunto de hoje. Hoje não vou falar diretamente sobre nutrição esportiva não, até porque uma das dúvidas que eu gostaria de responder aqui é da Geisiane Marques, que ela me perguntou aqui a respeito dos legumes que ela poderia comer e não engordar. Então, Geisiane, a boa notícia é o seguinte: a maior parte dos vegetais tem um valor calórico baixo e são muito interessantes do ponto de vista nutricional. Lembrando, gente, que todas as dicas que eu der aqui não vai substituir uma consulta individual na qual um profissional da área vai programar, vai avaliar toda a sua situação e vai calcular para você um plano alimentar de acordo com a sua real necessidade, tá? Mas a dica, Geisiane, é o seguinte: se você escolher comer os vegetais crus, os folhosos, se você escolher comer qualquer um dos folhosos, alface, couve, rúcula, agrião, qualquer um dos folhosos, eles têm um valor calórico muito baixinho. Com relação aos outros que você tem a opção de consumir crus ou cozidos, por exemplo, a cenoura, a beterraba, se você quiser consumir esses vegetais, você vai consumi-los sabendo que eles têm sim um valor energético maior, têm mais calorias do que os folhosos. Mas eles também têm muitos nutrientes importantes. Todos os vegetais são fontes de fibras, tá? Os folhosos, eles são fontes de fibras principalmente insolúveis, então vai ajudar na velocidade do trânsito intestinal. Já os outros vegetais, por exemplo, a batata inglesa, a batata baroa, a batata doce, que é tão queridinha aí do pessoal que pratica exercício físico. Esses outros vegetais, eles vão ter também fibra solúvel, que vai ajudar a formação então das nossas fezes. A gente vai ter um maior volume e vai conseguir também ter uma melhoria aí na formação fecal para ter um intestino mais regulado. Então, tanto fibras solúveis quanto fibra insolúvel está presente nos vegetais. A quantidade que você vai comer e os que você tem que tomar maior cuidado são principalmente a batata doce, a batata baroa, o inhame, a mandioca, o cará. Esses você vai ter que tomar mais cuidado na quantidade, porque eles têm um maior valor calórico, eles têm mais carboidrato do que os folhosos, do que os outros vegetais. Mas isso não te exclui a possibilidade de consumi-los diariamente, tá? Agora, não é para encher o prato também com esses legumes aí, se você talvez não está fazendo exercício físico mais intenso, se a sua atividade física é uma atividade mais leve, eu recomendaria você comer uma quantidade pequena, mas não exagerar nisso daí não. Agora, para saber a quantidade adequada para você seria realmente através de uma avaliação, tá bom? Mas pode ficar tranquila e, inclusive, é preferível que você consuma esses vegetais em detrimento de outros alimentos. Talvez você tenha costume de colocar aí uma farofa pronta na sua comida, colocar uma guarnição talvez mais pesada, colocar uma guarnição que às vezes leva um creme de leite, algo que leva batata palha. É infinitamente melhor você consumir um vegetal cozido, ou até mesmo aí uma cenoura crua, ralada. Se você quiser acrescentar nutriente no seu almoço, te dar mais satisfação também na hora que você terminar de comer. E não consumir então esses alimentos industrializados que às vezes vêm com muita gordura. E aí você vai estar fazendo uma troca muito positiva e vai ficar satisfeita também. A sensação de saciedade vai ser maior, tá bom? Agora, com relação a uma outra coisa muito importante. Nós estamos aí terminando o mês de julho e eu tenho recebido aqui muitas pessoas que estão terminando então o mês de férias. Temos aí não somente as pessoas que estudam, mas às vezes muitas pessoas tiram férias no mês de julho para estar com a família, para viajar. E o que tem acontecido que eu achei interessante trazer é o seguinte: as pessoas às vezes confundem o fato de você ter exagerado um pouco durante um passeio com a família, você viajou, você teve uma época aí onde teve mais festividades. Nós tivemos quantas coisas aí no mês de julho que eu ouvi as pessoas falando aqui a respeito de festas juninas,
a respeito de viagens a passeio com a família, são os estudantes que às vezes vieram para passar as férias na casa dos pais, e aí mudaram também a rotina que eles tinham lá na escola, os pais acabam querendo agradar, então a mãe faz aquela comidinha gostosa, faz aquele prato especial, só que com uma frequência maior do que deveria. E aí a dúvida que fica é o seguinte, as pessoas me perguntam, Lídia, se eu der uma enxugada esse mês na dieta, se você pegar aí o valor de calorias que você colocou na minha dieta e restringir para mim esse mês, para eu dar aquela secada, será que não vai ser uma boa? Para eu pelo menos voltar agora das férias e conseguir ter um bom resultado para o próximo mês? Então, gente, o nosso corpo não funciona dessa forma, né? Aquilo que você talvez exagerou lá no final de semana, na sua viagem com a família, aquilo que você comeu e que você gosta tanto, mas que você comeu repetidamente e que talvez era um alimento ali, uma sobremesa muito saborosa, ou que era um alimento ali que tinha muita gordura, era fritura, se você deu aquela exagerada, não adianta você depois, em um curto espaço de tempo, querer tirar o atraso do que você acabou fazendo, né? O que é o adequado para você fazer agora? Você voltar para suas atividades físicas, você se esforçar bem para você conseguir executar elas com o maior rendimento, para que você tenha um melhor gasto ali de energia e estimular mais o seu metabolismo. Mas você não pode tirar a cota de nutriente que o seu corpo precisa diariamente em virtude de um exagero que você fez no mês de férias, tá? Isso não é só para o mês de férias não, isso é uma lição para a vida, tá bom? O nosso corpo, ele necessita dos macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, né, as gorduras. E ele necessita também dos micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais. Se a gente restringe caloria, a gente tem que entender que a gente não está restringindo somente caloria, não é somente energia, a gente está restringindo nutriente. E o nosso corpo necessita de nutrientes para que todas as reações bioquímicas que ele precisa fazer para o metabolismo funcionar de uma maneira adequada e inclusive para que o seu emagrecimento aconteça de uma maneira eficaz, isso vai depender dos nutrientes que você se alimenta. Então, desconfie de tudo aquilo que vem escrito que é 0 caloria, de tudo aquilo que vem escrito que é 100% redução de algum ingrediente. Isso não significa que aquele alimento ali passou, na verdade, um produto alimentício, né? Porque isso vem em rótulo de produto alimentício. Não significa que ele passou a ser algo saudável porque foi retirado ali todo o açúcar, por exemplo. Para aquele açúcar ter saído, algum adoçante artificial entrou, né? Nós temos produtos que são adoçados com bons adoçantes naturais, mas não significa que o fato do açúcar não estar presente, aquele produto alimentício ali passou a ser uma vantagem num período em que eu estou querendo restringir então a minha dieta um pouco mais. Não é bem por aí não. Então, vamos pensar, por exemplo, quando você consome uma gelatina diet, né, que é um alimento que as pessoas aqui perguntam muito, é uma coisa que as pessoas perguntam, Lídia, se eu ficar com vontade de comer um docinho, eu posso comer gelatina diet? Gente, a gelatina diet, quando vem lá falando que o valor calórico ele é mínimo, vem falando que é 0 caloria ou que são muito poucas calorias, não significa que ela passou a ser um item que deve ser incluído na nossa alimentação. Por quê? Tá cheio de corante, tá cheio ali de aromatizante, cheio de coisas que a indústria colocou e que vai fazer parte ali do seu corpo. Você vai estar incluindo isso na sua alimentação, isso vai entrar para dentro do seu organismo e vai refletir no seu organismo de alguma maneira. E nós já sabemos, por tudo que a ciência avançou e que vem sendo demonstrado aí em várias pesquisas científicas, que todas as vezes que a gente utiliza muitos produtos artificiais na nossa alimentação, isso vai refletir no nosso metabolismo, podendo trazer até mesmo doenças. Nós já sabemos que muitos aditivos químicos que são colocados nos alimentos, que a indústria tem que utilizar para aumentar a vida de prateleira, para mudar a coloração, para dar sabor, para dar cor, para mudar a textura dos alimentos, já tem muitos aí que são classificados como potencialmente cancerígenos. Então nós temos que evitar colocar para dentro do nosso organismo aquilo que não vai ter utilidade. Então a ausência de caloria não significa que vai ser um benefício para a gente.
porque é muito melhor para o seu organismo que você consuma um alimento com caloria, com nutriente e que vai ter uma utilidade para o seu organismo do que você consumir um alimento que não tem caloria, mas que está cheio de antinutriente, está cheio de coisas ali que você não vai precisar, que não vai fazer a menor falta e ainda pode te trazer algum mal. Então vamos pensar, por exemplo, um outro alimento. Eu usei o exemplo da gelatina, agora vamos usar um outro exemplo. O abacate. O abacate é um alimento que foi condenado por tanto tempo, né? E hoje nós já encontramos muitas matérias aí nas redes sociais, nós encontramos muitos artigos científicos falando a respeito dos benefícios do abacate, de tudo aquilo que ele tem de fatores ali positivos para a nossa saúde, dele ter fibras, ter magnésio, a gordura ser de boa qualidade para a nossa saúde, por ele ter ali o beta-citoesterol, que é um fitoestrógeno importante também, que nos ajuda no nosso metabolismo hormonal também. E aí o consumo regular do abacate pode nos ajudar a modular, por exemplo, o hormônio do estresse, que é o cortisol. Uma pessoa que consome regularmente essa fruta, mas não para colocar ali meio abacate, lotar ele de açúcar e comer como a gente aprendeu quando era criança, tá? É para consumir às vezes um pedacinho de abacate no meio da salada na hora do almoço, ou então em algum dos lanches intermediários você consumir um pedaço de abacate, colocar ali talvez um grãozinho junto, uma chia. Você pode fazer essa combinação e você vai ter ali nutrientes maravilhosos para a sua saúde. Não vai ter o paladar que você está acostumado, talvez, daqueles produtos industrializados que você passou a vida toda consumindo. Mas o nosso paladar também, gente, ele se adapta, né? E vamos nos adaptar com aquilo que nos vai garantir uma melhor qualidade de vida, uma saúde mais preservada e ainda por cima garantir que nós vamos ter maiores chances de viver por muito mais tempo. Porque se a gente for pensar no prazer momentâneo do alimento, a gente vai perder de vista que nós temos uma perspectiva muito maior. Ninguém quer viver pouco, né? Então, se você quer viver muito, se você quer ser uma pessoa idosa que tenha mais independência, que você tenha maior lucidez por mais tempo e que você tenha melhor qualidade de vida e que não adoeça durante a sua velhice, você tem que começar a pensar nisso agora. Agora, se você que está ouvindo isso talvez não esteja tão jovem assim, ainda há tempo de você favorecer sua saúde e continuar sua vida muito mais saudável do que você foi até agora. Só é ruim para você manter esse pensamento de que para que eu tenha uma vida saudável, para que eu tenha um corpo saudável, para que eu tenha o peso adequado para a minha altura, para a minha idade, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que ficar me restringindo, eu vou ter que deixar de ter vida social. Isso não é verdade. E quem pensa assim, pode olhar então, ver se todas as pessoas à sua volta, que você vê que estão talvez com um corpo mais saudável do que o seu, que você admira, olha as pessoas que você admira, será que realmente elas são infelizes e não têm vida social? Então, eu deixo esse recado hoje para vocês, né, pra gente refletir um pouco mais a respeito da qualidade do que a gente come, e não somente pensando em 0 caloria, pensando em 0 açúcar. Vamos pensar em o que eu preciso para o meu corpo ter mais energia, para que eu tenha mais disposição, para que o meu metabolismo seja favorecido e que eu seja cada vez mais bem disposto e mais longevo, para que eu tenha uma qualidade de vida maior. Vamos pensar nisso e pensar que para a gente ter uma saúde equilibrada, o equilíbrio ele vai para todos os aspectos da vida da gente e ele não depende de 0, ele depende de muito esforço. Fique com a gente no próximo vídeo, tá? Espero por vocês e muito obrigada por assistir esse vídeo até o final.